Deus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Eu vi esse dia o rapaz foi pregar na igreja, mas aí eu olhei os músicos, aí pedi 3 notas. Eu, se eu fosse pedir, pediria só uma. Não sei se tem Fá, sustenido, bemol. Tem não? Não tem problema, porque eu também ia cantar, porque eu gosto de, assim, foi o que ele falou, é só para descontrair, porque se for para cantar não dá, mas a gente acha legal, né? Olhar por música e pedir as notas. Mas ela ficar no pedido só. Ainda pediu uma coisa bem absurda, né? Fá, sustenido, bemol. Mas eu gostaria de ler aqui a palavra de Deus do Evangelho de João, capítulo 14. Glória a Deus. A partir do versículo 7. Se me conheceste a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora conhecereis e tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Amém? Glória a Deus. Essas palavras aqui, ela chama a atenção, porque se existe, não sei se é uma luta, uma busca, uma curiosidade, ou alguma coisa dessa natureza, é falar daquilo que não se conhece, e como se não bastasse, fala-se com muita propriedade. Palavras até mesmo impactantes que dentro do campo da filosofia causa até uma reflexão. Mas conhecer a Deus, entender, se fosse a seguinte expressão, que por sua vez é um ditado popular, não é para todos, beleza. Sendo não para todos, alguns que não está relacionado à negatividade de todos, desfrutaria do prazer e a oportunidade de falar daquilo que entende. Mas a questão é que mesmo os mais ousados, aqueles que mais se relacionam com Deus, e por mais que a Bíblia traz um determinado conteúdo com aquilo que parece ser bastante claro, existe algo que, por sua vez, não é de forma contundente e eficaz. É o fato de alguém achar que conhece, sabe se relacionar, alguém que acha que já viu a face de Deus, ou dessa natureza. Moisés, por exemplo, ele conversava com Deus no Sinai, mas todas as vezes que ele ia conversar e Deus queria mais intimidade, pedia a Moisés para ficar descosta. E ele dizia, e sempre em seu conteúdo, dizendo que não era propício a Moisés, mesmo com toda a sua itinerância, mesmo com todo o seu histórico de vida, com toda a sua experiência, não era propício para ele ver Deus, tendo em vista que o próprio Deus dizia a ele que aquele que veria a sua face, certamente morreria, não viveria para contar o fato de ter visto. E quando Isaías viu uma suposta glória, ou talvez glória, quem sabe a Shekinah de Deus, nada comparado a Deus, embora a sua expressão dá a entender, vou perecer porque os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos, que na grande realidade, o fato dele ter visto algo, provavelmente ou proveniente, era de um sinal. E é interessante que o sinal para nós já nos basta, porque quando isso aconteceu, quando Salomão edificava o templo, Deus, por sua vez, mandou a sua glória, que era uma Shekinah, algo visível, onde os sacerdotes poderiam ver. E por fato de ver, estavam ofuscados de encontrar a porta do templo, pois as suas visões estavam ofuscadas com a glória de Deus, que por sua vez era visível e não permitia com que ele visse. Mas Deus certamente,
achou uma necessidade de se revelar, não em si, mas no seu Filho. Por isso João capítulo 1, versículo 18, diz que Deus certamente não se revelaria a ninguém, a não ser pelo seu Filho, que está no seu seio, que por sua vez esse se fez entendido. E certamente Filipe, quando olha para Jesus, fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai, porque isso já nos basta. É interessante de que ele pediu algo que não tinha ciência, não tinha a menor consciência do que ele estava pedindo, mas Jesus, assim, com toda a sua simplicidade e a sua maneira simples de explicar, detalhar, para fazer com que o povo entendesse, mesmo dentro do seu conhecimento, o que não seria o conhecimento de Deus, porque a Bíblia diz que como o céu é mais alto do que a terra, assim os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então Deus olhou para Filipe, Jesus olhou para Filipe e falou: olha, estou há tanto tempo com vós, mas ainda não me conhece. Na verdade vos digo que quem vê a mim vê o Pai, porque nós somos um só. Então Deus, por sua vez, teve que mandar seu Filho se personificar, se personalizar, pegar uma imagem humana, resplandecer a sua glória, que por sua vez seria maior do que aquilo que aconteceu lá no templo construído por Salomão, algo que foi proferido e profetizado pelo profeta Ageu, se concretizando agora no Novo Testamento, entrando e saindo dentro do templo, e o povo olhando e não se acostumando, não satisfazendo de que estava olhando coisa grande, tão grande, mas tão grande, que estava resumido em um simples ser humano, o que por sua vez, quem olhava para ele não entendia, mas as suas ações, as suas palavras e tudo o que ele fazia, todo o seu gesto, tudo o que ele movimentava, certamente condizia a pessoa de Deus. Mas até então a dúvida continuava, porque a Bíblia diz que o homem espiritual discerne bem tudo e ninguém é discernido. Então, para você olhar para a justiça, você precisa conhecer o portador da justiça. Para você olhar para a verdade, você precisa conhecer o portador da verdade. Para você olhar para a misericórdia, você precisa conhecer o portador da misericórdia. Não vou falar aqui de riqueza e nem de grandeza, porque isso não deveria ser um alvo do cristão, mas para a infelicidade de muitos, e quem sabe até de todos, é o que mais o ser humano procura no decorrer da sua caminhada, quando na realidade proveniente seria a nossa busca constante por justiça, por misericórdia, por amor, o que de repente a gente acha que tem, mas estamos escassos daquilo que seria mais importante, que faria a nossa blindagem, seria para nós uma arma contundente e eficaz para lutarmos contra os nossos adversários que estão alojados em principados e que lutam constantemente nos oferecendo aquilo que nós buscamos. Ele chamou Jesus, levou Jesus ao alto do monte e mostrou todo o seu reino, embora nada era dele, mas certamente ele tinha influência sobre tudo aquilo que estava, porque quando você desvia a sua atenção para Deus e via e volta ela para as suas questões pessoais, você deixou de adorar Deus para adorar a Mamon, e certamente com um simples ato desse, não adorando a Deus, você acaba caindo nas garras do inimigo. Certamente Satanás não é dono de nada, porque Salmo 24 fala que o Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os que neles habitam. Mas certo de que, irmãos, quando Deus chama Adão, dá a ele a autoridade de ser Deus com letra minúscula, autoridade sobre a terra, fala para ele de que certamente tudo estaria à sua disposição. Aleluia, Deus. Mas a falibilidade do homem faz com que ele torna-se vulnerável, passando para o diabo o poder absoluto. E certamente de lá para cá Satanás vem se favorecendo através de livre-arbítrio que o ser humano tem, na oportunidade de escolher aquilo que é certo e acaba escolhendo aquilo que é errado, dando a oportunidade e ênfase para que o mal entre na sua vida e tenta se justificar pela sua maquiagem espiritual. O que é aparente não é transparente, aquilo que pensa que existe, mas não existe, porque a espiritualidade está nos frutos que você porta. Se você tem amor, se você perdoa, se você é longânimo, se você é pacífico, você é espiritual. Mas se você acha que a sua diferença espiritual está em ter um bom sermão, uma boa oratória, em cantar e fazer o fogo cair, talvez pelo fogo que caiu pela sua boca, almas se converteram, mas o interessante é que a sua alma continua no lobo, a sua alma continua perdida. Então, o que você deveria ter, você com simples palavras, você pode fazer com que as pessoas tenham, mas você que precisa não consegue ter. Uma certa feita eu estava numa igreja, eu ainda não pertencia aqui, e o pastor falou, quem deseja fazer um pedido para Jesus?
Aí todo mundo abriu a boca para fazer um pedido. É claro que dentro daquela conformidade, dentro daquela estatística de cristão, onde as pessoas procuram manifestar a sua ênfase espiritual, dentro das horas que lá eles é propícia, e principalmente nas 2 horas de culto, porque tirando daqui, um desejo passa muito longe. Você vê pelas ações, onde o ser humano não leva desaforo para casa, se pisar no sapato, o camarada vira o bicho, sube para o barraco e faz uma porção de coisa. Mas dentro da igreja do Senhor não existe nada disso. Pisa no meu pé que eu te peço obrigado. E se acontecer alguma coisa, eu dou glória a Deus, porque aqui a minha maquiagem espiritual, ela tem que prevalecer, porque eu dependo do microfone para contar aquilo que Deus fez, e se não fez, eu ajudo ele a fazer na minha vida, e assim acontece. E eu falei assim, eu gostaria de ser mais espiritual. E eu vi a maioria dos obreiros rindo na minha cara. Eu falei assim, meu Deus do céu, mas isso é muita ironia. E para a infelicidade dele, o pregador havia de ser eu fui o pregador. E eu expliquei que a parte mais espiritual que eu gostaria de ser não era da maneira como eles se manifestavam. Porque as pessoas que estavam do meu lado eram pessoas que profetizavam, até dançavam no poder, pulavam, batiam a cabeça na parede, davam cambalhando, faziam uma porção de coisa. E isso fazia deles pessoas supostamente mais espiritual. E de repente o pastor falou, na época era presbítero, falou, o presbítero Roberto será trazendo a palavra. Então eu peguei o fruto do Espírito e falei assim, olha, eu quero estar respaldado dentro dessa questão, porque o apóstolo Paulo fala que havendo línguas estranhas cessarão, havendo profecia serão aniquiladas, mas o que permanece é... A igreja não se manifestou. Mas o que permanece é... Não, pastor, se manifestou. Vamos lá, de novo, eu terei que ensaiar? Vamos lá, o que permanece é? O amor. Ah, tá, o ensaio é sempre bom, né? E eu trouxe as qualidades que eu queria ter, porque de repente a gente pensa que tem e não tem. E o pior é isso, é que a gente se acomoda pelo fato de não ter. E sabe o que deixa a gente nas alturas? É o fato da gente ouvir aquilo que não deveria estar ouvindo. Esse camarada é bom, esse camarada prega, esse camarada canta. Então não estou precisando mais de nada. Tá sim. Fuja disso daí, porque isso na grande realidade não vai contribuir para o seu elenco espiritual, muito pelo contrário. Quanto mais as pessoas se colocam nas alturas, mais Deus acha uma necessidade de você se colocar para baixo. Porque em João 3,30 perguntaram para Jesus, vem cá, porventura ele, quem estava nos esperando, ele olha e fala assim, olha, na realidade eu digo, eu não sei se quer digno de desatar as suas alparcas, porque necessário é que ele cresça. E eu? Ah, não precisa sair não. É necessário que ele cresça e eu? Então, para que Jesus cresça, você tem que diminuir. Quanto mais você diminuir, mais você está dentro da perspectiva de Deus. Agora, na medida com que eles vão te enchendo, tu vai ficando inflável. Vai subindo. Cuidado com a agulha de Jesus. Porque quando bater, vai te jogar de um lado para o outro, igual a peteca. Vai ser difícil segurar. E quando cair, vai cair murcho todo arrebentado. Mais quebrado que arroz de terceira. E aí, certamente Jesus foi levado até o pináculo. E o diabo falou, olha, tudo isso aí eu te darei, se prostrares a mim e adorar. Ele falou, para trás de mim, porque está escrito, somente a teu Deus adorarás e só a ele servirá. A gente tem a oportunidade de manifestar coisas aos olhos nus, pequena, mas não é. E se for, pode ser aos seus olhos. Eu lembro que quando Jesus, ele falando aos discípulos, ele fala assim, olha, vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E no decorrer do seu discurso, ele diz assim, olha, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Fui peregrino e me acolheste na tua casa. Estive nu e me vestiste. Estive preso e fosse me visitar. E o seu discípulo pergunta, Senhor, quando foi que te vimos nessas condições? E ele falou assim, olha, quando viste um dos meus pequeninos, fizeste isso a ele? Fizeste. Então você pode deduzir que a espiritualidade, ela não está num patamar acima da sua capacidade de realizações. Não, muito pelo contrário. Está nas coisas mais simples da sua vida. Sim, está nas coisas mais simples da sua vida. De repente você abre a porta da sua casa e você já está com aquele alvoroço, você teve uma noite tão perturbada que você nem conseguiu dormir. E é interessante que se você for na sua geladeira, você tem tudo lá. Você tem uma Coca-Cola para você beber. Eu sempre falo tanto de Coca-Cola, mas é bom. Você tem um suco para você beber. Você tem uma manteiga para passar no pão.
de repente aquilo ali para você ainda não foi, você ainda não conseguiu se conter, se satisfazer dentro das mínimas coisas. Na providência de Deus, Ele está providenciando desde os mais supérfluos até as coisas mais importantes. Você já está pensando naquilo que precisa acontecer, mas que até o momento presente não te ofuscou em nada, porque você está vivendo, está andando, está respirando, você está dentro da perspectiva, está dentro do esperado. Então o que precisa acontecer na realidade para o futuro, porque o que está acontecendo está de bom tamanho, está de boa, mas é interessante de que a sua cabeça está tão para o futuro que você não olha para o presente. Quando você abre a porta da sua casa e de repente tem uma criança que está afastada da mãe, um mendigo que de repente está lá pedindo alguma coisa para comer, ou alguma coisa dessa natureza, alguém que está desesperado, está pensando em tirar a sua vida mediante ao desespero que a ela sobreveio, e a sua preocupação está tão elevada que os seus olhos estão fechados, a sua mente está tampada, o seu coração está fechado, e você não consegue ver de que mais importante do que isso você tem, e alguém precisa só de 10% ou de 1% daquilo que está na tua casa, para certamente alguém precisa encher a sua barriga, porque não comeu o dia inteiro, está a noite toda sem comer, e continua sem comer, e precisava só de um pãozinho daquele que está quase mofando na sua casa, e você passa por ele e diz que não tem tempo porque está atrasado para estar mais ainda embaraçado com as coisas dessa vida, e de forma com que você não pode fazer a mínima coisa, e essa mínima coisa aos seus olhos seria na realidade aquilo que anda em linhas paralelas com a tua salvação, porque é a sua espiritualidade que está em jogo, das coisas mínimas, porque serve você, irmãos, que das coisas mínimas é que as coisas grandes vão acontecer, e você passou dentro daquela situação e foi reprovado por não ver que de repente poderia ser até o próprio Cristo tentando parar você na sua caminhada, fazendo você se tranquilizar, dizendo que o amanhã pertence a Ele. Então a gente tem que preocupar com os dias de hoje. O amanhã pertence a Deus. A Bíblia fala que nós temos que descansar no Senhor. Quando os irmãos de Filipe se preocuparam com o apóstolo Paulo, pegou algo aqui, né, mano? Deixa eu te falar. Eles fizeram um apanhado e mandaram, achando que Paulo estava afogado. Pegaram cobertor, agasalho, comida e mandaram para ele. E quando aquilo chega para Paulo, Paulo agradece, mas deixa uma ressalva dizendo: olha, precisava, porque eu sei estar bem em qualquer situação, tanto na fome quanto na bonança, na escassez, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Isso é uma forma estável de ser e de estar. Alguém que certamente, irmãos, espera em Deus o mover e o agir. Porque, na realidade, a gente se preocupa com tanta coisa e acaba passando por cima das coisas mais simples da vida, que faria de você um verdadeiro instrumento de Deus para ser usado. Um certo irmão, amigo meu, ele estava num determinado local e de repente ele via a mãe e a filha num desespero, conversando, aquela coisa toda, e ele sempre calmo. Ele olhou, estava dentro de um trem, então ele abriu a palavra de Deus e começou a pregar exatamente ali. Pediu a Deus para que desse a orientação, e de repente ele olha para aquelas duas pessoas e ele percebe que a mão do Senhor, através daquela palavra, está entrando dentro do coração daquelas pessoas ali e está acalmando, massageando. E quando ele olhou para elas, elas estavam chorando, bem mais calma. Então, irmãos, é interessante de que você não precisa conhecer toda a hermenêutica, toda a homilética, toda a técnica. Não. Você só precisa conhecer a palavra de Deus, principalmente o amor de Deus, e deixar ele fluir de dentro para fora. Porque as pessoas que estão perto de você, que não têm o que você tem, estão necessitando. Eu lembro de que quando Paulo escreve a Timóteo, no auge do seu desespero, ele diz assim: olha, Timóteo,
procura vir ter comigo depressa, porque o tempo da minha partida está próximo. Mas estou certo de uma coisa: combati o bom combate, acabei a carreira, mas me guardei a fé. Desde agora guardo a coroa, o qual o Senhor Jesus Cristo tem prometido a mim, não somente a mim, mas tantos quantos o amarem à sua vinda. Então há uma necessidade de fazer as coisas que Deus te determina. Esquece de você um pouco, porque de você cuida Deus. E passa a cuidar das pessoas que estão à sua volta. Porque, irmãos, pela uma negligência sua, o pior pode acontecer. Às vezes a gente se lamenta, está acontecendo tanta coisa nesse mundo, não está? Mas se o crente estivesse posicionado, eu tenho certeza, irmãos. Eu lembro de um certo homem chamado John Wesley. Ele é presidente da Igreja Metodista Brasileira. Ele é tão popular na Inglaterra, mas tão popular que, longe de mim comparar com Jesus, mas ele é muito popular. Porque numa época em que a Inglaterra estava passando por uma decadência financeira, moral, aquele homem conclamou o jejum por todos os cristãos brasileiros. Jejum e oração, e a Inglaterra se levantou. De uma tal maneira com que aquele povo reconheceu que se não fosse a oração daquele homem e dos seus fiéis, a Inglaterra não chegaria onde chegou. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Mudou a história da Inglaterra um homem que conclamou todo o povo fiel para orar e jejuar para aquele país. Então, a situação está ruim, ela só pode piorar para quem não tem fé. Para quem tem fé, ela melhora. Amém. Agradeço.